CMMcast, podcast do Carmona Maia Martins e Medeiros Advogados. O CMMcast surgiu como parte do NPI, o Núcleo de Produção Intelectual do Escritório, iniciado em 2020, com a produção de conteúdos estáticos, de posts e notas e artigos. Agora ganha uma forma um pouco mais dinâmica. O CMMcast tem a proposta de trazer informação, apresentando assuntos jurídicos relevantes de forma leve e acessível. Eu sou Rodrigo Lopes, apresentador do CMMcast, sou advogado coordenador jurídico do escritório Carmona Maia Martins e Medeiros Advogados, especialista em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito, cursando LLM em Direito dos Mercados Financeiros e de Capitais pelo INSPER, membro efetivo da Comissão de Direito do Mercado Financeiro do IBRADEMP, Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. Hoje nós temos um tema de extrema relevância do nosso podcast. Acredito que teria que ter sido o episódio de entrada da nossa série de episódios. Para tratar da jovem advocacia. Vamos falar um pouquinho sobre como começa essa trajetória, desde a escolha do curso, até o estágio, a primeira experiência, as matérias, enfim, como que eles escolhem o caminho pelo qual eles querem trilhar, né? E efetivamente atuar como advogados. Temos aqui uma presença ilustre de um professor acadêmico, cara que está o tempo todo lidando com jovens, instruindo de como escolher essa área de atuação, apesar de lecionar em matérias específicas, sempre direcionando ali os alunos para um caminho mais assertivo. O doutor Caio César Álvares Louro Neto, ele é advogado, doutorando em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Econômico Internacional pela Unisantos, pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV, São Paulo, é professor de graduação e pós-graduação na Uninove e outras instituições, associado do escritório Carmona Maia Martins e Medeiros, advogados e membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos. Além do Dr. Caio, nós trouxemos duas jovens advogadas para brilhantar o nosso encontro. Que isso? Aqui, olha, eu vou dizer que não tão jovem assim. Obrigado. Não, eu no Essa caso. parte mantém, viu? Eu no caso. Você não é tão jovem assim. Ok. Duas jovens advogadas, destaques do nosso escritório. A gente tem o prazer de conversar, queremos ouvir um pouquinho da história delas até aqui, como que foi o período de estágio, falar da história mais recente desse movimento que a gente está passando, uma transição até mesmo cultural. O Dr. Caio, que não é tão jovem assim, lida com essa diferença de cultura, essa diferença de... Geração, essa é a palavra, tá vendo? Por isso que a gente consegue. Diferença de geração. Depois eu que já não sou mais jovem advogado. Mas eu pelo menos não faço falsa propaganda. Ok. Eu assumo o meu papel social de um cara um pouco mais maduro. Né? A nossa conversa hoje vai ser assim, vai ser extremamente leve, descontraída, cheia de brincadeiras. Eu acho que é assim que a gente tem que levar, apesar da gente ter uma profissão que é muito formal. Hoje, já não tanto em termos de vestimenta, já não se exige mais tanto numa conversa com clientes, aquela história de gravata, apertando o pescoço, enfim, o tempo todo não precisa estar de terno. Flexibilizaram muita coisa de um tempo para cá. Acredito até que muito em virtude da pandemia, muita coisa foi ainda mais flexibilizada. Só que a gente vem de uma geração de advogados, pelo menos, que é anterior a essa nova geração de advogados. E nós queríamos ouvir de pessoas que vêm de um tempo mais recente na advocacia para entender essa transição e para compartilhar um pouco da nossa experiência somado com a delas. Acho que esse episódio vai ser um episódio incrível, muito gostoso de ouvir e convido vocês a apreciar. Bom, as nossas convidadas, Thaís Lorusso, advogada, pós-graduada em Direito em Processo Civil, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é advogada integrante do nosso escritório, e também a doutora Sara Monteiro, advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões
e pós-graduada em Direito Civil pela PUC Minas e advogada também aqui do escritório, tá? Bom, sejam bem-vindas, fiquem à vontade, tá? Como eu disse no início, enquanto não estava gravando, por favor, cortem o Dr. Caio, senão ele não vai deixar vocês falar, tá? Acho que é importante registrar, o cara é político, professor, advogado, enfim. Se vocês não cortarem, ele não vai dar espaço para vocês. Isso, Tá? bora Por dar favor, pra ele. seja um cavaleiro e deixe as meninas falar. absoluta calúnia. Pessoal, já passando aqui agora pro tema em si, nós separamos algumas perguntas. A ideia é que o nosso podcast seja uma conversa breve para que tenha um consumo também fácil de fazer no trânsito, no metrô, no ônibus. Você coloca ali o fonezinho de ouvido e vai ouvindo, para que a gente compartilhe com você algumas experiências que seja útil para a sua formação, enfim. São temas variados, já trouxemos aqui convidados para tratar de assuntos técnicos específicos da nossa área de atuação, e também vamos trazer diversas conversas que tratam de coisas um pouco mais fora do aspecto técnico, tá? Como essa conversa de hoje. E aí separamos algumas perguntas aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar quais são os temas, e aí eu vou meio que fazer um sorteio aqui. Algumas perguntas tá aqui para o Dr. Caio, até porque ele lida diariamente com jovens que estão em período de formação, e na pós-graduação também trata já com advogados que passaram recentemente no exame de ordem, ajuda com a preparação para o exame de ordem, enfim, vai dar para ele trazer bastante coisa e agregar bastante nesse episódio, tá? Bom, o primeiro tema é o próprio nome do assunto que a gente vai tratar. Primeiros passos da advocacia. Como foi a escolha do direito? Aí eu acho que vale, vou pular o Dr. Caio, ele não vai responder essa pergunta, porque ele é da geração anterior, então, assim, saber como foi a escolha pela graduação de Direito vai trazer a história do avô, enfim, alguém que ele leu, não faz muito sentido. Quero saber de vocês, tá? Segundo Pontes de Miranda. Thaís no Russo. Essa é fácil. Porque... Mãe me obrigou. Não acredito. Essa é fácil. Maravilhoso. Minha mãe me sensacional. obrigou. Essa galera é muito objetiva. Foi muito instigante, Olha, assim. Ó, simples. viu? Mãe, Venham você pro tá direito. ouvindo? Piscina Obrigada. quentinha, viu? Pode vir. Minha É mãe me ótimo. obrigou. Não, brincadeira. Um pouquinho de verdade, vai. Não vou mentir. Porque O que sua mãe faz? A minha mãe é contadora e atual estudante de Direito. No segundo ano do ensino médio, eu fiz um curso tecnólogo de contabilidade. Foi lá que eu conheci o Direito. Tava se perdendo no caminho. Na verdade, o curso foi minha mãe que obrigou mesmo. O técnico foi minha mãe que me obrigou. Porque ela falou, não, só escola, só ensino médio, imagina. Precisa fazer mais alguma coisa da vida. Fui lá fazer a prova. Não sabia nem que curso escolher de técnico. Aí ela falou, não, eu escolho pra você. Ela já era contadora. Meu pai também é contador. Aí me colocaram nesse curso e eu tive a noção geral de direito. Entrei na faculdade gostando de direito tributário. Graças a Deus isso se perdeu lá no início. Sabia que isso existia não, cara. Entrar na Sério? faculdade gostando de direito tributário, isso é atípico. Eu aprendi muito disso na contabilidade, adorava, mas se perdeu lá no começo da faculdade. Não tem como prevalecer não tem isso. como. O primeiro ano de faculdade eu falava, meu Deus, eu já sei o que eu quero ser. Penal, vou tirar a galera da cadeia. Também se perdeu no meio do caminho. No meu caso foi diferente. Eu quis colocar a galera na cadeia. Eu comecei o curso de direito para ser delegado. Você, vou deixar você responder só essa parte dessa Eu pergunta. queria seguir carreira diplomática. É a veia política, né? O cara queria... E no primeiro ano eu descobri que, num grupo de pesquisa, eu descobri que eu queria ser professor. Então, de 2008 a 2019, eu fiz todo um planejamento para chegar em 2019 a ser professor. Eu demorei 11 anos para atingir esse sonho, mas eu comecei no primeiro ano, eu tive esse insight. Acho que eu nasci para isso. Legal. Nossa, legal. Eu fui mudando. Eu já quis ser de tudo, um pouco. Porque as matérias... Na teoria é muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta indelicada. O penal não é legal de jeito nenhum. Não, na teoria. É legal, na é teoria, divertido, é divertido. Você assiste essas séries da Netflix? Não, você assiste as séries hoje em dia na Netflix. Você é formada há quanto tempo?
Misericórdia. Olha, eu não sou tão jovem. Ele vai falar que Não, sua idade eu não vou perguntar, não vou ser ser tão indelicado. Então, Formada 5 anos. 5 anos. E Sim. advoga 5 anos. É. Tá. Você, Sara, por que você chegou no direito? Primeiro, quanto tempo você tem de advogada? Eu sou advogada há 7 anos. 7 anos. Isso, eu fiquei um ano não, acho que 6 meses, né, depois de me formar, decidindo se eu ia realmente para a área de direito, porque eu tive várias crises ao meio do curso. Mas aí eu acabei voltando, acho que foi a melhor escolha que eu fiz, e tô na luta desde 2015. Entendi. Na luta diária. Conta um pouco, então, dessa história de por que você decidiu se graduar em Direito. Olha, diferente da Tá, minha mãe não me obrigou. Ela, na verdade, ela sempre foi muito assim, eu acho legal o direito. Eu acho que eu tive essa influência que lá em casa todo mundo é de humanas, todo mundo é professor também. Só que eu fui um pouco rebelde no começo. Eu falei, acho que eu não quero nada disso, eu quero fazer o quê? Nutrição. Fiz nutrição, fiz 6 meses de nutrição e foi o suficiente pra eu falar, não, é isso que eu quero. Como a gente conversou antes, eu tomei sorvete ontem de janta, acho que eu não ia dar certo mesmo. Nossa, enfim, é hipocrisia, né? Exato, não ia dar certo Sabemos nessa área. Porque no fim das contas Já você se formou em Direito. Não É, tinha como manter a Exato, coisa. não tinha a menor condição disso acontecer. Corta isso também, gente. Não é isso que a gente quer transmitir. Vai ter vários cortes. E aí no meio do caminho, eu tava assim, nossa, eu acho que meti o pé pelas mãos, realmente, eu deveria ter ido pra uma área que eu tinha mais, como é que fala? Assim, a gente se identificasse mais, né? Uma identificação que realmente era o direito. Não tinha esse... Ninguém na minha família é do direito. Eu acho que foi mais uma intuição mesmo. Eu acabei indo e eu acabei ficando. Eu fui me apaixonando pelo direito, pela parte mais filosófica no começo, depois direito civil. E desde então, desde o começo, eu já sabia que eu queria ficar no direito civil, direito de família, direito civil e direito de família. E por isso que eu até fiz a pós-graduação, assim que me formei. E desde então, a vida me levou para outro caminho. E tô agora com direito empresarial, né, processo civil, que é uma área que eu também gosto bastante. Eu tinha um professor que falava assim, o professor, eu acho que ele era o primeiro professor de direito processual civil que eu tive. Então a gente tava tendo criminologia e o primeiro semestre de processo civil e ele falou assim, vocês gostam de penal? Aí todo mundo, eu adoro, não sei o quê. Aí vocês vão namorar o direito penal até o 10º semestre e vocês vão casar com o direito civil, vocês vão ver. Estamos aqui E assim, a casadas hoje em maioria, dia. assim, realmente acaba indo pro direito civil. Eu, pelo menos, sou apaixonada. Eu acho que eu não largaria mais. Vocês acham que... Vocês tocaram em assuntos interessantes aqui que eu não queria deixar passar. O Dr. Caio, a aula dele é uma apresentação de stand-up. Tá? Então ele consegue trazer a galera para perto e tal. E não vai ter só molecada, não tem só jovem. Ele dá aula para pessoas que são mais velhas. Às vezes a pessoa já trabalhou o dia inteiro, tem aquela carga de responsabilidade, às vezes já é casado, tem filho. Precisa dar um pouco de leveza. A dinâmica hoje é muito diferente, né? Na nossa época a formação era totalmente presencial, você tinha que se deslocar até a faculdade, chegava ainda mais cansado. E aí ele tocou num ponto interessante que tanto a professora de penal que ele conhece, que é uma colega, e ele admira também a forma como ela dá aula, a galera acaba gostando muito da aula dele. E aí vocês comentaram sobre o professor, o papel do professor, né, na escolha, na opção que você tem de seguir determinada área de atuação. E eu tenho um ponto também que eu gostaria de ressaltar da minha formação. Eu entrei meu pai é policial, né? Então eu já tinha ali uma veia para segurança e tal, queria ser delegado, prestei concurso para investigador antes de entrar na faculdade, não tinha idade ainda para isso, só queria ver o que dava aquilo. E aí entrei na faculdade para ser delegado. E assim, eu já tive aula de Direito Civil no primeiro semestre até o final, né? A faculdade, a grade era inteira Direito Civil. E o primeiro professor de Direito Civil, que o cara é um ídolo para mim até hoje, eu converso com ele. Hoje ele dá aula na Federal da Bahia, Leandro Cunha. Esse cara foi fundamental na minha escolha para a carreira. E a partir dele, eu decidi estagiar na área civil desde o primeiro semestre e eu nunca mais mudei.
Eu nunca consegui mais flertar com nenhuma outra área. Não sei se eu me arrependeria de ter feito alguma outra escolha no meio do caminho. Eu passei um pouco por direito do trabalho, porque eu atendi, em uma das experiências que eu tive no estágio, eu atendia trabalhadores de um determinado sindicato, mas eram coisas pontuais, mas a minha atuação era na área de direito civil. E eu percebo, com tudo que a gente está falando aqui, que o professor tem um papel fundamental nessa escolha. O que vocês entendem por essa escolha? Eles tiveram também, né, de vocês, uma influência tão grande quanto na minha? Sim, eu tive uma professora, Paula, ela era japonesa, maravilhosa. Eu olhava e falava, eu quero ser essa mulher. Quando eu crescer, eu vou ser essa mulher. Também, desde o meu primeiro estágio, tudo foi na parte civil. Nunca saí. Depois fui um pouco para recuperação judicial, gostei também, mas sempre englobando essa parte. Fiz um estágio, eu acho que de 1 mês na área criminal, para nunca mais. Eu voltava todo dia chorando pra minha casa. Falei, gente, isso daqui não é para mim. Não é, realmente não é. Eu trabalhava no fórum, não dá. É muito pesado, é bem pesado. Então, já estagiei também na parte da família. Muito legal, mas também pesadinho. Eu acho que o melhor, assim, é recuperação de crédito e recuperação judicial. Foi onde eu me encontrei. Mas a recuperação de crédito tem um toque muito especial, Tem. né? Você Procurar fraude, sim. ver Você é manobra. um pouquinho nesse de tem esse lance. investigador. Isso é Nesse legal, ponto eu queria isso é chegar. legal. Você, na verdade, está exercendo esta função de investigação, mas não na área pública, no direito público, não no direito Sim. penal, e sim na área privada, no direito civil. Verdade, É Gente, sensacional. eu Muito quero bom. saber da Sara, o papel do professor. Então, sem dúvida. Eu preciso controlar isso aqui, meu. Vou ter que chamar uma viatura e deixar aqui na porta. Sem dúvida, realmente, eu acho que, assim como vocês estavam falando, né, que a pessoa vai pra aula cansada, mas às vezes você tem uma aula que a gente esquece que tá naquela obrigação, né, que é a faculdade, de você estar assistindo a aula, e aí você fica imerso naquela explicação. Eu tive alguns professores no meio do caminho, não só de civil, mas também sociologia, igual eu falei que eu gostava, filosofia. Tive aula com Silvio Almeida, que é hoje em dia é um filósofo bem famoso agora. E era uma aula muito, muito legal, assim, que fazia você pensava em várias situações, né? E, por outro lado, eu tive professores que não davam vontade nenhuma de estar naquela área. Eu falava, nossa, talvez não seja esse o perfil que eu quero pra minha vida, né? Então, realmente, eu tive professores excelentes, assim, e tive dos dois lados, né? Mas aí a gente também pode não mencionar. Eu queria emendar isso. O cara teve aula com ninguém menos que... Maria Helena Diniz. Cara, Não, só que aí doutorado. você já era formado e tal, né? Já advogado. Eu já estava no doutorado. Mas me diz aí, como é que é ter passado por isso? Porque, assim, é impossível um civilista não ter ouvido falar dessa pessoa. Bom, basicamente tem 2 tipos de professores, assim, que eu vi ao longo da minha carreira, tanto como acadêmico, do lado de cá, como professor do lado de lá, né? O professor, e aí eu vou dar um exemplo de uma professora que eu tive em Direito Civil, são 10 semestres, então ninguém vai saber do que eu tô falando. Ela literalmente sentava, sempre sentada, abria o código, artigo tal. Na graduação. Na graduação. Ela lia o artigo. Alguém tem alguma dúvida? Meu Deus. Artigo seguinte. E assim, era a aula dela, era isso. Era isso. E eu assisti aquilo. Mas todas as professores são excelentes, só que ela tinha esse problema. E na mesma instituição eu tive um professor que me deu aula de empresarial, esse eu posso mencionar, Denis Hermida. Ele foi incrível, ele foi sofisticado, a matéria não era fácil, o público não gostava muito, porque direito empresarial, gente, é que nem time específico, você tem que gostar ou você realmente detesta. E ele foi muito bom, então me inspirou muito, eu falei, pode ser que eu faça, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa parecida daqui a um tempão. E eu me projetei nele ao longo do tempo e isso aconteceu, e, enfim, eu sou muito grato. A aula da Maria Helena Diniz, que eu tive, né, numa disciplina da Filosofia do Direito, lá na PUC, no doutorado, a gente sentado, né, esperando,
uma celebridade, né, gente, no direito. É, Quem é do direito sabe. Cara, é a maior escritora, mais vende livro no Brasil até hoje, acho. Tudo que ela tem é feito à mão. Tudo. Não tem nada digitado. Os livros dela, se você pegar o começo, aquelas páginas de rosto inicial, são caligrafia dela. Ela faz os livros dela à mão, até hoje. E aí digitam, né? Fazem a edição, enfim. Mas ela faz à mão, todos os tomos. E ela entrou. A gente já está assustado, né, gente? Meu Deus do céu. Aí ela começou a escrever uma caligrafia já. Acabou a lousa dela, deu 5 minutinhos. Ela se levanta da cadeirinha. Não muda muita coisa, né? Porque ela é baixinha. Quando essa mulher começa a falar, você fala, cara. Primeiro é um exercício de humildade, porque você se sente assim, que você sabe muito menos do que você achava que sabia até chegar ali. Pô, cheguei no doutorado, né? Fiz o após, o mestrado, alguma coisa eu devo saber. Mas você chega lá, você fala, não, tem muita coisa para saber. E a grande satisfação é você saber que sabe muito menos do que imagina. Isso só te motiva, te desafia a querer saber mais. Você fala, não, realmente, eu ainda sou muito neném. Sabe? E ela falando assim, você fala, afinal, enfim, resumindo, no final da primeira aula, todo mundo, sabe quando rolou um silêncio, de uns 1 minuto, assim, de silêncio, um olhou para a cara do outro, assim, professores de GV, de grandes instituições ali, um olhou para a cara do outro, sabe, uma cara de estarrecido, todo mundo estarrecido com o que acabou de ver ali, de tão extraordinário. Então, assim, isso foi mais instigante ainda, no sentido de que a gente pode saber muito ao longo do tempo, só que esses momentos te fazem acreditar que você tem muito ainda para aprender. Isso é fantástico. Top, Dr. Caio. Muito bom. Muito bom. Pra gente seguir aqui, eu falei, se der palavra para ele vai contar uma história e vai, mas, cara, obrigado por compartilhar isso com a gente. Você mais sintético. Só deixa eu acrescentar aqui que meu sonho era ter tido aula com ela na graduação, porque eu estudava com todos os livros dela, assim, achava ela muito... É uma bíblia, cada livro dela é uma bíblia. E eu lembro que falava exatamente isso, que ela abria a boca, assim, e todo mundo ficava perplexo. Acho que algum professor meu comentou essa história também, que era bem isso, dá vontade de... Eu não tive aula de direito civil com ela, curiosamente. Eu tive aula de filosofia do direito. É o que vem antes, é o que faz nascer o direito civil. Nossa! É o que geralmente a gente tem no início da faculdade e não dá E muito não dá zero valor. Você vai... Não é nada. Assim. Quando chega no doutorado, você dá valor muito mais a isso do que todo o resto, porque você percebe que é a estrutura de tudo, é a base de tudo, né? Exato. Pessoal, a gente vive um momento hoje, a busca por um jovem que queira participar desse processo de formação, um escritório do porte do nosso, cada vez mais difícil, né? Existe um imediatismo, existe uma série de questões hoje que eu acho que é esse choque de gerações que a gente estava falando no início, que tem sido um desafio para nós. A gente, obviamente, precisa aprender a lidar com isso para trazer essa galera mais para perto cada vez mais. Eu queria entender de vocês, apesar de fazer aí um tempinho, né, que vocês estagiaram, mas como que foi a escolha pelo estágio, o lugar onde vocês começaram a estagiar, com quem, enfim, houve ali um direcionamento de como iniciar a trajetória de formação e também profissional, de experiência, tá? Eu vou começar agora pela Sara e depois passo para a Thaís. Então, meu primeiro estágio foi na AGU, né, na Advocacia Geral da União. E eu tava no 3º ano, eu comecei a estagiar relativamente tarde, né? O pessoal geralmente vai no... Não, 3º ano não, 3º semestre. E fiquei 1 ano lá. Aí eu até lembro que na época eu falava, nossa, acho que eu vou querer seguir carreira pública. Aí eu conheci mais a fundo o direito, assim, privado. Falei, não, vamos para escritório, porque a vida real é agora, né? Assim, falei, vamos que vamos. Fui para um escritório de contencioso de massa, era consumidor e era maçante, e na mesma época eu estava tendo aula de direito de família. E eu decidi que eu queria estar nessa área, então eu comecei a buscar por escritórios nessa área de família. E aí eu consegui um estágio
no escritório da Regina Beatriz, que ela é excelente, assim, para mim, ela é referência máxima, assim, de direito de família. Ela é uma das professoras que eu tive, que é a Ana Cláudia Scalchetti. E fiquei lá por um tempo, e acho que foi isso. Eu me guiei principalmente pela área que eu me identificava. Eu não queria, por exemplo, eu nunca quis trabalhar num trabalhista. Então, eu nem considerava... Talvez foi um erro, não sei. Mas foi uma escolha minha na época, porque fazia sentido eu trabalhar naquilo que eu me identificava mais, que na época era direito de família, o direito civil. E foi isso, acho que foi o meu determinante ali, o que me determinou a minha escolha. Legal, e você, Thaís? Eu comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade, no segundo semestre, foi bem recente. Me deram oportunidade. O estágio é um pouco complicado, porque, pelo menos na minha época, tinha um certo preconceito com relação à faculdade. Já tinha um pré-requisito que você tinha que ter ali, as faculdades de primeira linha. Então, eles nem davam oportunidade de conhecer. Não fiz uma faculdade de primeira linha, mas, cara, eu queria aprender, era muito esforçada, queria correr atrás das minhas coisas, queria ver que parte do direito que eu ia me identificar para seguir carreira. Eu comecei com ações também no escritório de direito civil. Eram algumas ações de pequenas causas mesmo. A gente trabalhava para algumas empresas. E foi meu primeiro estágio foi em escritório. E depois eu fui para a área pública. Trabalhei no fórum, trabalhei no Registros Públicos, lá no João Mendes. Adorei. Nossa, foi um dos melhores estágios que eu já tive. E depois fui para a área da família. O meu período maior de estágio durante a faculdade foi na área pública. Porque ia passando, uma juíza me indicava para outra, ia, mas sempre na área civil. E tive esse período que eu saí um pouco da curva, fui pro criminal, mas logo voltei de novo. Mas eu lembro que foi um pouco complicado por conta disso. Tinha um pré-requisito das faculdades de primeira linha, mas depois que você entra, você mostra, as pessoas conhecem o seu trabalho, vê o quanto você está sendo esforçado. A gente ia para fórum, o protocolo era físico, né? Aquela fila de protocolo físico, o carrinho que a gente levava, despachar. Hoje em dia tem balcão virtual. Você gostava disso? Não gostava, mas eu gostava de despachar. Legal. Não podia, né? Mas eu gostava de despachar. Gostava de conhecer muito isso. Então, ia pra fórum, tirava foto de processos, trabalhava. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma contestação, eu falei, meu Deus, gente, que legal. Nasci pra isso. Já encarnei aqui, fiquei lá digitando. Assim, é essencial a gente passar, eu sempre falo para os nossos estagiários, a gente ia passar por várias áreas para ver o que você se identifica mais. Porque é algo que vai pro resto da vida. Uhum. Tem que ser leve, tem que ser... É um trabalho, é uma área muito séria, né? É um trabalho, assim, que você tem que gostar para levar com leveza. Para se identificar, fazer no dia a dia. Tem a parte boa, tem a parte ruim, como toda profissão. Mas o estágio é importante você passar por todas as áreas para ver o que você vai se identificar e levar para a vida. Para trabalhar feliz. Porque é muito legal trabalhar feliz. É sensacional. Eu falo isso porque eu trabalho muito feliz. Verdade. Doutor Caio, a gente que lida aí com uma galerinha da nossa equipe, né, e conversa com colegas que também têm dificuldade de ou buscar estagiário no mercado, nós até nos nossos processos, você divide lá com os seus alunos, eu passo por uma série de outros professores que eu tenho. E apesar de a gente trazer, pelo nome do escritório, né, pelo portfólio que o escritório já tem, o reconhecimento de mercado, de cliente, de revistas de reconhecimento, ainda a gente encontra muita dificuldade de despertar um real interesse pela experiência de estagiar. Uhum. Né? Às vezes você ali faz todo o processo seletivo, escolhe um estagiário, escolhe uma pessoa para integrar o time. Eu sempre falo isso nas nossas conversas, estagiário para nós não é coadjuvante, é protagonista, tem um papel fundamental para a efetividade do nosso trabalho, mas
depois que contratado, nem sempre a gente tem ali a sorte de ter alguém que está interessado em aprender. Parece muito mais uma busca por uma bolsa, por um complemento de renda, do que pelo aprendizado em si. E aí, a pergunta que eu te faço é como se destacar como estagiário a partir do momento que você já escolheu o lugar onde você quer entrar, veio aqui no Carmona, fez uma entrevista, foi selecionado, é contratado, beleza, está aqui junto com o time, uma série de advogados brilhantes, como as meninas aqui e tal, os advogados que a gente tem no escritório todo, que pode dividir muita coisa de histórias, de prática, ou seja, tem muita riqueza para dividir de formação. Mas aí eu queria saber como você vê como essas pessoas podem se destacar para além de complementar a formação acadêmica, que é teórica, né? Uhum. Olha, primeiro passo, eu ouço, tenho muita dúvida de aluno em relação a isso, como conseguir no estágio. Vou ser bem sintético. No universo tem um monte de escritórios, um monte de faculdades, um monte de alunos, a concorrência é grande, mas, gente, fica a dica, vou até me aproximar do microfone. Tem vaga sobrando. Então, o que você precisa para preenchê-las, afinal de contas? Você precisa ter um diferencial, porque, sim, e isso acontecia, esse lance das faculdades tops, mas a gente teve um exemplo recente na nossa equipe em relação a isso, inclusive, de que não necessariamente é a faculdade que forma o potencial de aprendizado do estagiário. Bom, em relação a isso, uma dica rápida que eu dou a vocês, ainda na faculdade, sei lá, segundo, terceiro ano, coisa que valha, façam iniciação científica. O que é iniciação científica? É uma pesquisa que você é orientado lá no segundo, terceiro ano por um professor orientador. Você escolhe uma área que você talvez se interesse, direito civil. Aí você pega um professor de direito civil e aí você vai descobrir com ele um tema e aí você vai explorar, você vai ser iniciado ao conhecimento acadêmico. Como fazer um artigo, como fazer uma pesquisa científica e como você aprende pela primeira vez tecnicamente a saber escrever. E este skill, essa competência para acesso em escritórios é uma competência fundamental. Porque você chega numa prova de um escritório bom, ele vai falar, faz uma petição aqui. Se você não souber escrever, você está fora, cara. Não tem jeito. É assim que funciona. Eles querem os melhores. E não necessariamente das melhores, daquelas tidas como melhores instituições, mas os melhores que conseguem entregar mais para o escritório. Então, assim, a iniciação científica é um divisor de águas. Eu fiz e aprendi a escrever no terceiro ano da faculdade. E aí fica a dica rápida também. Eu usei parte do tema, das fontes da minha iniciação científica no meu TCC. Já tinha grande parte dele pronto no quarto ano. Isso é dica de ouro para você. Golden Gold. Enfim, para você conseguir se destacar bem no seu estágio, eu costumo dizer o seguinte para eles, assim como eu tentei fazer nos meus estágios, na minha trajetória. Eles vão te entregar, quando você está lá na sua rotina, ele vai te entregar, olha, você vai precisar fazer isso aqui para mim. Vou dar um exemplo, fazer uma petição inicial. Vai ser alvo de revisão dos mais velhos e aí vai acontecer, beleza. No nosso caso, uma execução. Numa iniciação de execução, tem lá o endereço, que você vai ter que citar os devedores, e a possibilidade de você pedir uma medida cautelar para tentar constringir um bem logo na largada, o que é um baita diferencial. Você pode, como estagiário, ter duas posturas. A primeira delas, pegar o que está no contrato, colocar na petição, e se tiver bem indicado pelo cliente bem, se não tiver, que se lasque, vai assim, porque estou cumprindo o que foi me pedido. Essa é a primeira postura. A segunda postura é você pegar essa mesma petição inicial, pegar o nome do devedor, procurar no Instagram, procurar no Facebook, no LinkedIn, no diabo e achar o endereço mais atualizado que ele tenha, pegar outros processos, identificar onde ele se manifestou de modo mais atualizado, com o endereço dele. Acabou, cara. Você já entregou alguma coisa diferenciada. Você chega pro teu coordenador, olha, eu procurei aqui, e achei que o endereço mais atualizado dele não é o que tá no documento que o banco enviou. É o que tá no Instagram que ele acabou de publicar agora, semana passada, na casa dele, com a fotinha. É isso que... Pô, se você como coordenador olha um negócio e fala,
Isso não é ruim, não. E mais, no Arresto, que eu falei no exemplo do Arresto, chegar, olha, eu pesquisei aqui, achei um processo na Justiça do Trabalho que a empresa dele tá devendo pros empregados aí, e aí eu achei que ele tem uns bens lá identificados, um grupo com várias empresas, tá aqui, ó. Vamos pra cima, fazer um arresto grandão e tal, e você mostrar isso. Poxa, ele não te pediu isso. Ele te pediu a petição inicial com o endereço que estava no documento, acabou. O cara crachá. Só que isso não te destaca. O que te destaca é ir além. Eu não estou falando de você pegar todas as petições da equipe inteira e ficar aqui até 10 horas no escritório, que essa cultura que, graças a Deus, não existe. É você, achar numa demanda, você achar uma oportunidade de fazer uma coisa diferente do que os outros fazem. Demonstrar interesse, né, pelo que tá fazendo. Porra, é isso. Então, eu dei aqui exemplos corriqueiros do que você pode fazer para se destacar. Então, grosso modo, aproveitar as oportunidades que te são dadas e fazer algo diferente do que até então estava sendo feito. Errando ou não, mostra alguma coisa diferente. Esse esforço já te diferencia. Perfeito, doutor Caio. Você tratou de proatividade, tratou de diferencial, né? Tratou de ter interesse pela oportunidade, além de tudo. Eu acho que assim, para chegar num ponto em que você já consegue trazer esse diferencial, tem algumas etapas. Quando eu falo de imediatismo, é o jovem que já quer passar na frente das etapas. Quando se inicia um estágio, o que vai te destacar no primeiro momento é você ter interesse por tudo que abarca essa oportunidade, né? É óbvio que você vai ter funções administrativas inicialmente, porque é a entrada, né, da experiência. Você vai precisar entender, porque se você se tornar um advogado e você não for trabalhar para alguém, um escritório, você vai ter que fazer para o seu próprio escritório. Entendeu? Que é emitir uma guia, que é, enfim, contratar um correspondente para fazer alguma coisa fora. Tudo isso não é ali minutar, fazer esse trabalho de investigação complementar do que o advogado pediu, até porque o estagiário ele não entra minutando nada, a gente não pode, né, por uma questão de responsabilidade até, dar essa atribuição a ele, é uma formação gradual. Até que a gente consiga chegar num ponto, como a gente tem muito aqui, é cultural do nosso escritório, de um estagiário ser efetivado como assistente, porque é um cara que já vem se destacando, mas passou por todas as etapas até chegar lá. E depois do exame de ordem, ser efetivado no escritório como advogado, porque ele faz parte dessa base. Mas queimar etapa hoje, para mim, eu acho que seja o maior problema dos jovens que acabam de entrar no escritório e acabam indo para uma outra oportunidade por R$200 a mais de bolsa. Eu acho que a forma de a gente tentar transmitir uma mensagem é que o processo vai um pouco além disso e tem um pouquinho mais de paciência, não sendo tão imediatista, você tem muito mais para agregar na tua carreira do que encerrar uma história que pode ser muito duradoura. Quem tem a paciência de passar por essa fase tem muita coisa para agregar no futuro, tá? Gente, a gente vai precisar correr um pouco aqui, estamos com pouquíssimo tempo, tá? Primeira pergunta que eu quero fazer. Seu exame de ordem foi na área civil? Sim. A sua também? Bom, carteiras Platinums aqui. Eu tenho que fazer esse comentário porque eu não me aguento. Só quem faz civil tem a carteira da OAB Platinum. Você fez civil, doutor Caio? É evidente. Ufa. Olha, Teve uma reação. Inclusive, na minha segunda fase, caiu o uso capião. Nossa, o meu foi agravo de instrumento com CPC de 2015, a primeira prova. Maravilha. Eu fiz a faculdade com CPC de 73, mudou o CPC, agravo de instrumento. Maravilha. Já entrou na pergunta. Como foi a desafio. sua preparação para o exame de ordem? Olha, eu precisei fazer um curso para estudar todo o CPC, porque, como eu disse, a faculdade toda foi com o CPC anterior e eu peguei ele só o finalzinho do novo CPC. E eu já sabia o que eu queria fazer na segunda fase. É muito legal você escolher uma matéria que você já tem afinidade. Porque você vai ler aquele problema ali, aquele enunciado, você vai saber o que você vai fazer. E o estágio também ajuda muito nisso. Sim. É muito importante. Só um adendo. E eu fiz esse curso, fiz a primeira fase. A primeira fase, pra mim, é uma fase que me deixava um pouco, assim,
mais tensa, porque engloba muitas matérias, isso. E não é... Porque quando você escolhe a segunda fase, quando você escolhe a área que você quer seguir, cara, tu gosta daquilo, é ali que você vai. Sim. Agora, a primeira fase, não. Cai de tudo. Trabalhista, nossa, os professores que não me escutam, mas eu nunca gostei dessa área. Nem na teoria, nem na prática, nem nada. Então, eu lembro que eu fiz esse curso, passei na primeira fase. A segunda fase, assim, eu lembro que foi bem complexa por conta dessa mudança de CPC e tudo dissertativo. Tem que saber escrever. É muito importante. Não só para entrar no escritório, como para fazer uma peça, tem que saber escrever. Tem que chegar no final da faculdade, tem que saber escrever, tem que saber o que você quer, tem que ler, tem que ter esse senso de olhar e falar o que é, o que não é. Porque o tempo é curto, a gente olha e fala, nossa, são 4, 5 horas de prova, né? Eu nem me lembro mais. Eu fiz há 10 anos, eu não me lembro. Eu fiz há 12. São 4 horas. E você fala assim, cara, vai dar tempo ali. Não dá. Não dá. O CPC é enorme. 4 horas passa como 40 minutos. 40 né? minutos. Nossa, então é muito importante ter esse negócio de ler e falar, eu sei o que é aqui, vou fazer, sei escrever. Passar tudo que você tá pensando para uma quantidade de linhas, que tem a quantidade. Uma limitação. Uma limitação, não pode passar daquilo. Então, e às vezes nem dá tempo de fazer o rascunho. É na cara e na coragem ali. Eu lembro que foi bem complexo. Eu parei de sair. Falei, vou focar nos estudos. Vou focar em relembrar as coisas aqui. Não namorava. Não procurava namorado também. Não saía. Eu evitando problema. Evitava. Distração. Exato. Essa é uma fase muito louca. Mas muito louca. Eu vou pedir agora a palavra da Sara acerca da preparação. Putz, tem tanta coisa para comentar disso, cara. É uma pena que o tempo seja curto. Por favor, Sara. Olha, a minha preparação foi mais ou menos parecida com a experiência da Tá. Eu também fiz um cursinho de preparatório. A diferença é que eu me formei, né? E eu falei, eu só vou prestar depois que me formar. Eu tava com essa cabeça. Quando eu não passei na primeira fase, a primeira vez que eu prestei, eu queria morrer. Não cometam este erro, Não façam turma. isso. Não façam isso. A minha dica é, vai prestando assim que você puder, que hoje em dia eu já não sei, acho que é 8º. Nono semestre. Último ano. Nono que... Preste... Teve uma época que podia no 8º, não eu teve? Eu acho que na minha época... Não tenho recordação. Não lembro. Eu acho que tinha uma galera que já tava falando na época que tava prestando, mas eu nem falei, não, deixa pra depois. Não façam isso. Uhum. E aí eu lembro que eu fiquei muito chateada, assim, isso abalou psicologicamente, mas eu acho que a chave pra você passar na primeira fase da OAB não é nem só, assim, estudar, tá tranquilo. Porque eu desencanei quando fui fazer a segunda vez e falei, se eu passar, passei. Se não passar, não passei, passei. Uhum. Psicológico. É o psicológico. Senhora, e aí, na segunda fase, eu falei, eu não quero ficar na repescagem. Então, eu me matei de estudar. Eu passei o Natal, Ano Novo, estudando, trancada no quarto. Tinha namorado, não vi namorado. O namorado foi viajar, não sei o que aconteceu. Mas tá tudo certo. Foi que foi. E passei, tô aí. Eu escrevi, e assim como ela, eu escolhi civil porque eu tinha certeza que era aquilo. Não tinha como dar errado. Não tinha, assim, eu me identificava, eu gostava. Você tem que gostar de estudar aquilo que você vai fazer. Uhum. Não adianta alguém falar, não sei na época de vocês, mas na minha época falavam, não, penal é mais fácil, tem poucas peças. Pesou esse negócio, não sei, na época de vocês. Muito. Pra mim é que pesou. Nossa, e eu falei assim, como que pra mim vai ser mais fácil se eu nunca trabalhei com isso, se eu nunca vi? Eu não sou tão velho assim. Não tem condição. Eu vou te dar 2 minutos pra contar a sua experiência e eu vou ter 2 minutos pra contar, não posso passar sem fazer. Primeiro lugar, faça um cursinho. Vou repetir, faça um cursinho. Mais uma vez, faça um cursinho. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, Lei de Recuperação Judicial, no 2020, você fez a matéria de empresarial semestre passado, se você não fez o cursinho, você se faça... É inevitável que em 5 anos a lei que você estudou possa ter mudado. Então, além de você refrescar a memória, você se atualiza com coisas que você pode ter passado batido e você nem viu porque você não é da sua rotina no seu estágio. Então, faça um cursinho sim, para as 2 fases. Foi assim que eu fiz e passei. Perfeito.
Perfeito. Eu vou usar o meu tempo para complementar. Além do cursinho, uma coisa importante que elas falaram, eu quero ressaltar, que é ter uma atuação na área que você pretende fazer a prática. Porque para a prática, ainda que tenha mudado o CPC, você estava lidando com isso na prática, no dia a dia. Então você vai acompanhando ali o que vem sendo inovação, os advogados começam a comentar com você consegue preparar. Vou falar brevemente. Eu não fiz cursinho para a primeira fase, eu passei no primeiro exame que eu fiz, foi o primeiro exame da GV. O primeiro de todos eu fiz. E aí, não fiz cursinho para a primeira fase, cheguei a passar na primeira fase junto com a minha atual esposa, nós dois passamos. Ela escolheu a segunda fase em civil e eu escolhi constitucional. Adorava constitucional, tinha um professor que eu adorava, escolhi fazer isso. Resultado, deu tudo errado, não passei na segunda fase, não tinha repescagem, e aí tive que fazer uma segunda prova. Aí eu fiquei preocupado, achei que tempo, né, ia dar tudo errado. É um exame antigo, então. Né? E aí na segunda prova, no exame seguinte, óbvio, eu também fiz a mesma coisa que você, só que eu já morava com a minha atual esposa, então não tinha como me livrar de namorado nem nada, mas ela sabia o momento que eu estava vendo, porque também é advogado. E aí me internei para estudar, fiz cursinho só para a segunda fase, deu tudo certo, mas eu já atuava com direito civil, como eu disse, desde o primeiro ano. Era só não ter escolhido a matéria errada, que é o que vocês falaram, para ter passado no primeiro exame, né? Enfim, vale a dica aí também de não cometer esse erro. De primeira ali é essencial. Exato. E aí, para vocês, mercado de trabalho pós-estágio, pô, tem um limbo aí, né? Tem uma lacuna entre final de formação, o estágio, começa a encerrar contratos, né? Você já não pode mais ser estagiário, se não tiver sido efetivado como assistente, você já não tem uma remuneração, você já começa a ter conta para pagar, obviamente, porque você usa a bolsa para isso, etc. E aí você não é nada ainda, você ainda não é graduado em Direito, você não é advogado, você está num limbo, você é um estudante numa fase final de formação. Putz, é uma puta dó quando eu recebo um currículo, por exemplo, de candidatos de 9º semestre, 10º semestre, porque é difícil conciliar a expectativa que ele tem de terminar a formação dele dentro de um lugar e não ser efetivado. É muito difícil. Eu queria saber de vocês, como é que foi essa fase de vocês? Vocês já estavam praticamente contratados? Como é que foi? Complexo. Me conte. Complexo. Uma dica. Já vou começar com uma dica. Não deixe para fazer estágio na área pública quem quer. No final da faculdade, eu cometi esse erro. Eu tive esse limbo. E para você entrar no mercado de trabalho como advogada júnior, advogada que ali ninguém conhece, ninguém sabe de você, ninguém sabe suas histórias, é horrível ter primeiras chances. Nem todo mundo dá uma chance. Nem todo mundo quer sentar e falar, vem aqui que eu vou te ensinar. Vou te mostrar como que funciona a malícia da área e tudo mais. Não tem isso. Eu teria invertido tudo. Perfeito. Eu teria invertido. Sempre falo isso para os alunos. Carreira pública no começo do curso. Exato. Você não vai ser efetivado como promotor. Devia ter sido meu professor. Ninguém me contou isso. Aprendi na marra. Mas a gente aqui tá dando essa aula pra você. Aprendi na marra. Porque esse limbo aí é bem complexo por conta disso. É difícil encontrar alguém que te dê a primeira chance. E às vezes, quem te dá a primeira chance tira todo o seu sonho como advogada. E você desiste ali. Experiência própria. Você tem. Olha. Pra acertar leva tempo, né? Leva tempo. Então você tem que estar num lugar que te dê a primeira chance, que você tenha interesse de estar ali também, e que mostre pra você como que é a realidade. A beleza de advogar. Exato. O legal de estar ali, para você ter interesse cada vez mais de se aprofundar, de ficar no escritório, de demonstrar o seu trabalho. E, assim, o mais importante é isso. Se você tá no escritório como estagiário, que nem a gente tem na nossa equipe, uma advogada que começou como estagiária aqui no Carmona Maia, se tornou assistente, passou na OAB e hoje em dia ela é estagiária. Advogada. A advogada, perdão. Ela é advogada. Então, isso é muito importante. Todo mundo viu o crescimento dela e todo mundo ainda brinca. Olha, vi você crescer. Ensinei o que você sabe hoje. Não tive isso, foi muito complicado.
Muita gente que se formou comigo acabou desistindo no caminho por conta disso. É isso. Sara, É sobre. é isso? Ai, É gente. sobre. Então, eu concordo com a Tá. Diferente dela, comecei lá atrás no estágio público, mas eu tive a brilhante ideia, sendo bem irônica, de sair do estágio no 8º semestre Pra estudar. para estudar, fazer meu TCC. Eu queria tirar 10, eu queria... Gente, olha, foi um limbo realmente muito complexo. Mas, assim, eu acabei conseguindo um trabalho, assim, até que legal, foi no massificado, mas eu tive muitas pessoas muito legais do meu lado. Eu tive essa sorte. Uhum. Então, essas pessoas me ajudaram, essas pessoas me ensinaram. Não é a regra. Não é a Massificado, regra. tá, gente? Massificado. Não é. Mas é aquilo. O que eu acho que a gente precisa falar, assim, de dica é, primeiro, não saiam do emprego no 8º semestre. Não aceitam E menos. não faça estágio no órgão público no 8º semestre, no 9º, mas principalmente sejam muito proativos e façam muitas conexões, que eu acho que isso ajuda muito, porque mesmo que Importantíssimo. não dê certo, não feche a porta. Uhum. Seja sempre assim, tenha sempre amigos e tenha sempre pessoas que possam te ajudar e você ajudá-las também. Eu acho que isso é uma coisa muito importante na nossa área. Faz todo sentido, Sara. Como apesar de, como o Caio comentou, tem muita vaga, mas tem pouco profissional que realmente faz sentido, que se destaca. E esses não passam despercebido. Então, ainda que a gente não possa efetivar, ele já sai daqui recomendado para um escritório de um parceiro, de um amigo, porque dá gosto de recomendar essa pessoa, sabe? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Se não deu certo aqui, por algum motivo, putz, indicar, eu vou atrás mesmo de uma oportunidade. Então, isso daí, você ter entregue tudo isso que você poderia entregar de melhor, é o que vai fazer de você aí ter melhores oportunidades. É aquela história, né? Deixar a porta aberta, porque a gente nunca sabe Quando vai precisar quando voltar. vai precisar voltar. Nós temos um grande advogado na nossa equipe que fez justamente esse processo e é um querido, o Nicão. Passou justamente por isso e faz muito sentido. A porta sempre tem que estar aberta. Sim, Sempre sim. coloca uma estrelinha naquilo que você for fazer. É isso. Maravilha. Tipo, deixa melhor de si, né? Doutor Caio, dicas para escolher a área de especialização. Papum. Como nós já conversamos, você tem que ter paciência para ficar 1 ano e meio ou 2 falando exclusivamente sobre aquele tema. E tem que projetar naquele tema alguma coisa que você se interesse em exercer. Então, a especialização tem a vantagem de você poder escolher daquele monte de matéria que você não se importa, várias delas na graduação, alguma que você realmente se interessa e você quer se especializar. Então, a minha sugestão é, primeiro, faça uma pós lato sensu, que aí você vai ganhar um pouco mais de entendimento sobre aquele assunto que você pode ganhar mais espaço e grana com aquilo, sendo muito honesto. E aí, isso teria um podcast só disso, só de especialização no estrito sensu, que é o mestrado e doutorado e o pós-doutorado. Mas aí você tem que ter alguma inclinação, vontade de ensinar e sair do status de ouvidor de conhecimento para produtor de conhecimento. Perfeito. Vamos já colocar na agenda aí, Ampulheta, um podcast só para falar de especialização. Faz todo sentido. Acho importante. Tá? E aí, uma próxima que também vai para o Dr. Caio, mas eu quero que seja complementado pelas meninas. Dica para se destacar como profissional nos primeiros anos como advogado. E daí, ele trazendo tanto a visão dele como professor de especialização, já de pós-graduação, porque ele conhece advogados recém-formados, e vocês também um pouquinho dessa trajetória de vocês aqui. O que interessa para os donos dos escritórios? Profissionais curiosos. Então, assim, tem um monte de coisa que você não sabe. Porque você está começando, absolutamente natural. Você tem 2 caminhos. O primeiro é continuar fazendo o arroz com feijão e achar que vai dar certo. Não vai. Segundo, o outro caminho que você pode seguir primeiro fazer uma especialização. Eu logo, e aí, vou fazer depois. Não, acabou a graduação. Aproveita o gás. Respira, aproveita o gás e já faz uma pós. Né? Você já tem algum estágio, já tem algum lugar, já sabe mais ou menos o que você quer fazer, acha as instituições que te interessam naquela área e faça a pós-graduação logo na largada. Primeiro, você vai demonstrar proatividade para os seus superiores. Olha, ele não está paradão logo que acabou a graduação, ele quer aprender mais. Primeiro.
Segundo, você vai precisar usar essas competências que o curso vai te dar, então você vai aprimorar a sua capacidade de entrega para o seu cliente. Isso é muito importante aos olhos do chefe, do cliente, do mundo, do LinkedIn, das oportunidades. Então, a minha principal dica é: façam logo na largada uma especialização para vocês melhorarem a capacidade de entrega num cenário que você está começando a entender as coisas. Perfeito. Você, Thaís, para se destacar ali nos primeiros passos, o que você fez? Qual foi a manobra que você fez? Já passou pelo desconforto de eu precisava de uma primeira oportunidade, tive experiências ruins, mas você precisou continuar buscando. O que você fez? Eu usei essas experiências ruins para aprender. Tá. Ler, curiosa demais. Eu vivo na fase do porquê. Eu me perguntava, né, o que era me passado, eu entendia o que estava acontecendo, lia processo. É o interesse, é a proatividade, é demonstrar essa diferença de que outros profissionais não demonstram. O arroz com feijão. Faz essa petição, esse caso é pra você, toca esse caso. E a pessoa lê os últimos andamentos, mas não lê o processo inteiro, algo do tipo. Então sempre foi isso, mostrar interesse, mostrar os próximos passos. Eu fazia um resumo, eu lia os processos, fazia um resumo à mão mesmo, dos pontos de cada processo, os próximos passos que eu poderia atingir e trabalhava em cima daquilo. Tinha agenda para tudo. Tudo. Por dia eu olhava os processos. Pesquisava para saber do assunto, pesquisava para entender do devedor, entrar um pouquinho na mente dele. Então, assim, o diferencial é esse. Interesse, proatividade, entregar muito mais do que é pedido. Organização, né? Organização é muito importante porque quando você é estagiário é lhe dado um prazo. Mas o advogado que está responsável ali tem o prazo certo. Ele que te passa. Quando a gente se torna advogado, tem aquele prazo e você tem que trabalhar com essa organização do que eu vou fazer no dia. Programar o seu dia sempre, dar tudo certo no seu dia e contar com aquela coisa que está fora, aquelas surpresas que sempre vem. Então, a organização também é muito importante. Maravilha. E você, Sara? Olha, eu concordo muito com a Tá, a gente tem uma ideia muito parecida, é engraçado isso, mas é basicamente isso, o que eu acho que é importante é a organização, é o interesse, e principalmente você conversar, não ter medo de, por exemplo, expor que você tem uma dúvida. Às vezes a pessoa acha que ela precisa saber tudo, mas ela tá no começo. Perfeito. E até a gente, assim, que tudo bem, nós somos jovens, mas nem tão jovens assim. Olha por você. Tem gente, a gente às vezes vê uma situação nova e como é que a gente vai fazer? Esse negócio de ser jovem? Todos nós somos jovens. É um brincalhão. E acho que é isso, um ajudar o outro e ser humilde também, né? A gente não pode chegar já Excelente, falando, eu sou pós-graduado e tudo bem, mas assim, vamos conversar, vamos tirar dúvida um do outro, porque sempre sai ideia boa. Sempre aparece alguma coisa nova. E o direito é o que a gente estava conversando na época que você falou na hora da OAB. Você estudou há uma semana atrás, pode mudar hoje, assim, um mês atrás, tudo muda. Então, sempre tá atualizado, é muito importante. Isso não só no começo, mas sempre na carreira do advogado. É o que a gente faz hoje em dia, né? Na equipe. O trabalho em equipe é muito importante. A gente adora trabalhar em equipe. E essa troca, já que a gente trabalha com recuperação de crédito, com empresas que estão em recuperação judicial, eu e a Sá, a gente conversa muito, troca muita ideia, porque ela tem ideias que eu tô tão bitolada ali naquele caso que eu não enxergo fora da casinha. Às vezes ela enxerga, vice-versa. A gente conversa muito em equipe, muito com o nosso coordenador. Beijo, Cássio. Nosso boss. É isso. Maravilhoso. Perfeito, meninas, perfeito. Assim, essa participação de vocês foi fundamental para a gente conseguir realmente levar a mensagem que a gente queria. Até isso, eu acho que é do escritório, não é só a equipe de vocês, não é só a equipe que eu coordeno, né, que o Caio também ali me ajuda nessa troca com eles. É geral, é do escritório, é cultural até, isso aqui faz parte da gente, esse compartilhamento. Eu converso com o Cássio sobre coisas que eu entendo, né, e a gente se busca aqui, se procura entre os coordenadores para entender pontos que a gente não entende, e essa troca ela nunca vai parar. Ela nunca pode parar. E vocês terem tocado nesse ponto é importante porque no começo da carreira você precisa muito mais disso.
É a forma que você tem de demonstrar essa curiosidade que o Caio comentou, esse interesse, a proatividade de construir é importante, ver que você tem a iniciativa é muito importante para você se destacar, porque o coordenador está vendo, opa, isso aí é diferenciado, essa pessoa está querendo mais do que o básico, do que o trivial. Mas ir também em busca da informação que você não tem também é importante, isso vai dar segurança, né? Isso vai te dar ali um certo conforto, pô, eu tenho aqui uma chancela de alguém, mas também não ficar dependente disso, porque senão você não ganha autonomia. São várias nuances que você precisa ir identificando. Pessoal, eu vou fazer o agradecimento para o final, vou passar para as considerações finais, e a Ampulheta está ali martelando. Pode ignorar ela, pode ignorar. Papo muito agradável, passou muito rápido, a gente teria horas para falar disso, de mais experiências. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado por ter aceito o convite de conversar com a gente aqui. Vamos conversar sobre outros assuntos, enfim. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Vou passar as considerações finais. Eu vou começar de trás para frente agora. Sara, obrigado pela participação, tá? Prazer te conhecer assim numa conversa um pouco mais extensa. Quero te convidar para outros episódios, tá? Esse trabalho que a gente está fazendo aqui tem sido uma experiência muito agradável, né, Andressa? Quero fazer um próximo episódio com a nossa faz tudo do marketing, cabeceia, chuta, faz gol, cobra falta, enfim. E quero falar com ela também. Ela precisa fazer parte de um episódio para a gente tratar de algum assunto, mas ela trouxe vocês como pessoas que poderiam agregar muito e, de fato, ela não errou. Então, obrigado e parabéns aí pela formação de vocês até aqui. Suas considerações. Eu queria especialmente agradecer pelo convite. Foi um prazer participar. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, também conhecê-los assim, dessa forma, nesse bate-papo. E acrescentou muito assim, essa experiência para mim. E, assim, uma dica para os nossos estagiários e assistentes: sejam sempre curiosos, não desistam no primeiro obstáculo. A vida da gente, assim, realmente no começo é difícil, o jovem advogado tem muitos desafios, mas isso é muito bom pra gente como carreira, assim, né? Então, e é isso, né? Eu acho que não tenho muito mais tempo para falar. Você, Thaís. Muito obrigada pelo convite também, fiquei muito feliz. Prazer conhecê-los. E a dica é exatamente essa: não desistir. É muito importante não desistir. E todo mundo tem o seu espacinho, tem vaga para todo mundo. Se dedique, se estude cada vez mais. E é isso, e cresça. Nada mais do que você vai fazer tudo que você faz no dia a dia. Estudar, colocar em prática o que você gosta, mostrar interesse, ter iniciativa, se dedicar ao que você vai ter pro resto da vida, que é a sua profissão, e escolher algo que lhe faça feliz e que venha trabalhar feliz todos os dias, que nem a gente vem passando por tudo aí. É isso, muito obrigada. Muito bom, parabéns. Doutor Caio. Muito bem, primeiro agradecer a Andressa, a todos vocês pela oportunidade, foi um prazer conhecê-las com um pouco mais de tempo. Queria falar o seguinte: a gente faz isso 8 horas por dia, tá? Sim. Eu faço isso mais tempo porque eu dou aula de noite, então eu trabalho das 9 às 22, todos os dias. Por que eu tô querendo dizer isso? Se você realmente quiser ter saúde mental, de conseguir lidar com isso, você tem que realmente gostar do que você está fazendo. Então, quando eu descobri, primeiro dia que eu levantei, dei o meu conteúdo tosco lá no meu grupo de pesquisa, e as pessoas falaram: Caio, eu acho que você devia ser professor. Aquele momento foi sublime, assim. Eu identifiquei que era a minha vocação. E aí, por que faz muito sentido o que ela falou de não desistir? Eu tive esse insight em 2008. Eu só tive a minha primeira turma em 2019. Eu investi 11 anos da minha vida num planejamento entre pós-graduação, mestrado e doutorado para atingir este sonho e conseguir olhar para a minha turma e falar: é a minha turma, eu vou transformar do meu jeitinho a vida dessas pessoas. Então, quando você consegue atingir isso, você fala: não, tudo valeu a pena. Então, eu estou falando pro Caio do passado,
aquilo que o Caio do Futuro já adiantou. Vale a pena. Então, para isso, apareceu aqui, desafios do jovem advogado, né? Acho que principalmente na advocacia, no direito, olha, até quem é de fora do direito pode falar. O desafio que eu mais acho importante que você tem no radar eu vou ser bastante categórico. Sejam humildes. Para aprender com os mais velhos, para não ser indigno com as pessoas que não são do direito e não têm obrigação de saber o direito. Pense que vocês estão ajudando, transformando a vida dessas pessoas. Muitas delas precisam, recorrem a vocês em situação de extrema vulnerabilidade. E você é o caminho para ela ter uma situação melhor, seja lá de que maneira for. Então, a gente tem uma responsabilidade social muito grande. E a gente às vezes não se dá conta disso. Então, sejam humildes sempre com quem não é do direito, com quem é do direito, com quem tem menos tempo no direito que você, com quem tem menos títulos na parede do que você, porque aí você vai conseguir se aproximar das pessoas e conseguir aprender. Porque quando você é humilde, você tem capacidade de aprendizado sempre. Então essa que é a maior de todas as dicas que eu dei aqui, essa é a maior. Seja humilde que vocês vão aonde vocês quiserem e graças a Deus eu tô colhendo um pouco disso que eu plantei ao longo dos anos. Excelente, doutor Caio. Uma honra caminhar ao seu lado. Dr. Caio é um idealizador desse podcast, tá? É bom que fique registrado que ele trouxe essa ideia, nós de pronto já acolhemos, eu e a Andressa, começamos a trabalhar em cima desse projeto, então queria brindar esse episódio aqui, parabenizando e te agradecendo pelo tempo todo pensar em algo que possa agregar valor ao nosso escritório. E por isso eu digo que é uma honra caminhar com você, até por conta de todos esses toques que ele dá, que não é só técnico, não é só acadêmico, é também para a vida. Foi um privilégio participar desse episódio, agradeço mais uma vez a vocês, agradeço ao coordenador de vocês que disponibilizou vocês para participar aqui com a gente, um abraço para o Caio, para o escritório em geral pela confiança de nos dar autonomia, liberdade para produzir isso, e queria fazer um convite. Nós falamos aqui hoje sobre o início da trajetória, sobre desde a formação, e aí já prática, né, profissional, um estágio e até chegar na advocacia e começar ali um caminho profissional. Tem muita coisa para vocês absorverem, obviamente. Mas a gente tem um primeiro episódio que conta a história do escritório. A gente falou sobre muita coisa aqui, entendeu a história do lugar onde você vai entrar, saber quais são os princípios e os valores que regem aquilo, para entrar num lugar que te dá orgulho, tudo isso que eles falaram, de ter prazer do que está fazendo. Eu sou suspeito de falar, o Caio convive comigo, sabe, eu vibro fazendo o que eu faço, né? Eu tenho muito prazer de fazer o que eu faço, eu venho com muito prazer pro meu local de trabalho, compartilhar as coisas que eu já vivi com as pessoas com quem eu convivo, para mim também prazeroso. Eu queria fazer esse convite. Nós temos os episódios que nós já disponibilizamos, ele vai trazer, primeiro, uma imersão do que é o Carmona Maia, e lá nós vamos ter os sócios fundadores que estão já há um tempo na trajetória, falando um pouquinho disso. Já no finalzinho ele dá um toque para os jovens advogados, para os jovens, para os membros que recém chegaram no escritório, vale muito a pena conhecer, que aí vai ser, esse episódio de agora vai ser um complemento da nossa história, por isso eu faço esse convite, tá? Nós temos um outro episódio já também lançado, quando esse daqui for publicado, já vai ter outros 2. Um, a gente tratando da lei do superendividamento, que também está muito legal, um professor também do INSPER, batemos um papo legal sobre isso, também de forma bastante leve. E aí, na sequência, a gente fala de recuperação judicial com um cara que é referência, Marcelo Sacramone, vale a pena conferir. Ali também a gente dá uma aula de recuperação judicial, então faz muito sentido acompanhar. Convido a assistir em qualquer plataforma que a gente tenha essa disponibilidade. Curte, compartilha, divide com os amigos, com quem vocês conhecem que está estudando, vai complementar essa formação, né? Seus alunos, seus colegas, pessoal do time que ainda não ouviu, acabou de chegar no time, já ouviu o primeiro episódio do escritório? A história do Carmona, não ouviu? Tá, ouve esse, na sequência já ouve o que eu participei,
dispara isso a rodo, porque a gente precisa compartilhar isso. Uma coisa que eu falo muito que a gente conversa muito com o sócio da área, o Rafael Palanque, a gente precisa incentivar mais o hábito da cooperação. Acho que tem a ver com esse negócio de humildade, tem a ver com esse negócio de trocar experiências, de ser curioso e perguntar. E cooperação é um pouco disso, de você saber que como existe lugar para todo mundo, e existe mesmo, tem gente que vai sair de uma equipe para assumir coordenação em outra, vai sair daqui para ir para um cliente, assumir responsabilidades maiores, mas toda a base foi feita aqui, né? A gente aproveita todo o talento que é estagiário, é efetivado como assistente. Eu tenho no meu time, tive mais de uma experiência disso, então tem lugar para todo mundo de fato. Mas o que vai fazer diferença vai ser essa prática de cooperar, sabe? Essa troca constante. E aí, só complementando tudo isso que o Dr. Caio, precisamos ter mais disso, sabe? Entender que aqui a gente está lutando por um objetivo que é comum, né? Você quer crescer, eu quero crescer. Se a gente trabalhar isso cooperando, a gente vai chegar muito longe. E esse trabalho de vocês hoje com a gente no episódio foi um trabalho de cooperação. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Sucesso!